Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade. Swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E o Tachad ataca novamente e conseguiu derrubar o Ibov aí no final da tarde ontem, né? Estamos ainda numa tendência de alta, né? Ele não chegou a perder fundo, mas foi uma barra de 4.000 pontos que caiu ontem, né? Então não é pouca coisa, não é para qualquer um para conseguir fazer um negócio desse, né? Tem que ser aí o super taxado, né? Parece piada, mas é verdade. E o mais grave, assim, o mais preocupante é que o IOF é um imposto que pode ser feito na canetada, assim como foi feito, né? Aumentar isso daí. Nós tivemos inclusive uma reação do dólar para cima também. Hoje pode até num rompimento da compra, se for o caso, né? Vamos ficar de olho. Mas o que mais assusta é que realmente o governo está disposto a fazer esse tipo de aumento de imposto. Por que eu digo isso? Porque por várias razões, o dólar pode dar uma disparada novamente, né? Independente desse negócio de IOF, por razões estruturais mesmo do governo brasileiro. E aí, uma das maneiras de lidar com essa disparada do dólar, né, para o pessoal não mandar dinheiro para fora, é você subir o IOF. E a má notícia é que o governo tem, por lei, tem capacidade de subir o IOF até 25% sem falar com ninguém, sem fazer nada, simplesmente caneta, que nem fez ontem, que foi para 3,5%, ele pode ir até 25%. Então, assim, isso daí só confirma, né, o que a gente fala aqui todo dia. Deixar todo o seu patrimônio em reais no Brasil é um risco que vocês não têm ideia, né? Então, cada vez que acontece isso, a gente reforça essa conversa, né? E no mercado internacional, nós tivemos um dia xoxo, né? Sem grandes movimentos, quase não aconteceu nada, né? Então, nós vamos passar aí pelos gráficos para mostrar para vocês. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando o mapa de calor aqui, praticamente não aconteceu nada, né? Veja que não tem nem cor vermelha, nem cor verde assim muito forte. E a mesma coisa no SP500. Né? Então, aqui por esse mapa de calor já dá para imaginar como é que foram o tamanho dos candles dos gráficos. E aí vemos aqui o VIX, né, que fez um candlezinho aqui. Podemos até considerar que ele já fechou o gap aqui, né? Então ele pode se segurar agora aqui e voltar a cair, né? Vamos ver se isso acontece. Olhando aqui os juros, títulos de 10 anos, foi um dia de baixa. Vamos torcer para esse negócio aqui. Acho que pode ser só um pullback, né? Mas vamos torcer para ele começar a cair. E o da Europa também continua espremido aqui, né? Indo para o SP500, nós temos, veja que depois de ele ter marcado este topo, né, então nós temos essa indefinição. Aqui é um puro candle, um dojizinho, candle de indefinição, né. Então agora, o que acontece? Tanto ele pode perder o fundo aqui e vir fazer uma correção maior, quanto ele pode se segurar aqui, né, não perder o fundo e voltar a subir. Então a gente vê aqui pelo gráfico de 60 minutos, que como o dia de ontem foi um dia ruim, né? E inclusive foi sacana, né? Porque nós tínhamos aqui essa bandeira de baixa que foi acionada a hora que eu estava. Não lembro se foi a hora que eu estava gravando o vídeo ou se foi depois da hora que a gente estava na sala. Né? Então foi acionada essa bandeira de baixa, aí ele voltou, veio aqui pegar o stop, porque o stop estava aqui, né? E depois voltou e hoje continua aqui na mesma região. Né? Então, tanto quem comprou quanto quem vendeu se ferrou ontem e tomou um stop. E isso faz parte do jogo, tá? Mercado, isso daqui é a cara do doji, né? Então, por que ele forma o doji? Porque você tem aqui, ó, abertura e fechamento aqui, e você tem a sombra para cima e a sombra para baixo, né? Então, ele forma esse doji mesmo, né? É um dia de indefinição. De tempos em tempos isso daí acontece e faz parte do jogo. Então, indo aqui para a Nasdaq, veja que é o mesmo movimento, né? Também dojizinho, não aconteceu nada. O Dow Jones dojizinho, o Russell 2000 também ficou aqui mais ou menos no mesmo lugar. Indo para a Europa, nós temos a Alemanha que está espremido aqui. Quanto mais tempo fica esse espremido, maior é a chance de romper para cima. E está querendo romper agora, né?
O Reino Unido também tem oportunidade de romper, a França está enrolada, mas a Europa ainda continua bonita, né? A China ontem fez uma correçãozinha, mas isso aqui está subindo aos poucos, né? E o Japão, que essa madrugada até fez aqui um gapzinho de alta, né? Não decidiu ainda se vai cair ou se vai subir, mas isso aqui é um topo mais baixo, provavelmente deve cair. Os mercados emergentes continuam no mesmo lugar, não aconteceu nada, e o nosso EWZ está apontando aqui, olha, o EWZ ontem, ele até que não fez aqui tanto movimento, né, mas deixou aqui para o gap de abertura, né. O que acontece é que, enquanto nós estivermos acima desse topo, não tem problema, né, você tem aqui um zigue-zague, fez um rompimento, voltou, fez outro rompimento, está voltando. Então, enquanto ele se mantiver, se ele marcar um fundo aqui em qualquer lugar aqui e virar para cima, tá tudo ok. Vamos esperar para ver o que vai acontecer agora, né? Não dá para adivinhar. Olhando aqui o petróleo, nós temos o petróleo aqui para baixo, então tem uma nova venda do petróleo aqui na perda desse fundo para ir testar fundo aqui. Seguindo aqui o minério de ferro virando para baixo também hoje, né? A Vale já foi para baixo ontem, pode cair mais hoje. O cobre continua amassado. O ouro tá aqui querendo romper essa bandeira, né? Então, olha, se ele fizer esse rompimento, dá para fazer uma compra com stop aqui, né? Isso daqui é uma primeira compra, uma segunda compra aqui. Então, vamos ficar de olho, né? Por outro lado, nós estamos numa bandeira ainda, então tem que esperar ela romper, né? Porque o que acontece? Isso daqui também pode formar um topo, vir aqui e fazer como ele fez a outra vez e ainda continuar aqui dentro da bandeira. Então, por isso que tem que esperar romper, tá? Não adianta se antecipar. A prata continua no mesmo lugar e olha só, a platina fez um rompimento aqui e agora já depois dessa barra aqui, olha, nós estamos no quinto dia de alta e continua subindo, tá? Então essa platina aqui tá com cara que realmente agora deve andar e confirmar o rompimento. Olha, isso daqui é a barra semanal, vamos ver se ela consegue se livrar dessa região, né? Mas nós temos aqui uma linha de tendência que vem de lá de trás, que ela rompeu. Muito importante, né? Então, assim, se realmente essa platina começar a andar, nós estamos falando aqui de ela dobrar de preço, né? Porque o topo aqui desse negócio, até mais que dobrar, o topo aqui desse negócio é 2.300, ela está cotada a 1.000 e pouco, né? Isso aqui pode vir testar topo, tá? É um minério aí bem importante, por isso que a gente mostra. A mesma coisa está acontecendo com o urânio, né? Então veja que ele está encaixado aqui, mas olha, eu não sei exatamente o que aconteceu. Alguma decisão aí de aumento de usinas nucleares, né? Talvez na Europa, não vi nada, sinceramente. Mas olha só, o gap que está aqui, o urânio, de ontem do fechamento, né? Ele vinha aqui nessa alta. Eu falei para vocês que eu tinha me penitenciado de não ter comprado esse urânio aqui embaixo, né? Que era numa região aqui de suporte, né? Mas eu comprei o urânio aqui, ó, neste rompimento, e dei uma sorte que agora ele já vou colocar uma parcial no bolso aqui e tá indo, né? Então, quando a gente opera a favor da tendência, a sorte sorri pra gente, né? O DXY, olha, tá querendo perder o fundo aqui, e isso daqui traz consequências aquilo que eu tenho falado, né? Falei desse trade aqui no euro, né? Olha só, o trade no euro foi aqui, né? Neste fundo, acionou aqui e olha, tá querendo romper aqui para vir testar topo. E hoje estamos abrindo aqui um trade no Libra esterlina, né? Do Reino Unido, que está fazendo aqui um rompimento muito importante, né? Veja, neste momento aqui está fazendo, então tem essa compra aqui com o stop aqui, tá? Então vou mostrar também a Libra esterlina aqui no gráfico semanal para vocês verem como esse rompimento aqui é importante. Veja que a Libra vem numa tendência de baixa em relação ao dólar desde lá de 2008. Então tem esse canal de baixa aqui que ela estava operando, né? E agora veio aqui, lateralizou tal, né? E agora está fazendo esse rompimento. Então a confirmação aqui desse rompimento, ele abre as portas para essa libra esterlina ir embora, tá? Por isso dessa compra. Então nós estamos acontecendo aí várias movimentações no mercado, coisas que normalmente não acontecem, né?
principalmente moedas, não muda tanto, né, mas está acontecendo. Falando em moedas, nós continuamos aqui com o Bitcoin, né, no topo histórico. Hoje ele está dando aqui uma pensadinha, mas olha, parece que os 110 mil dólares está se tornando um suporte, né, porque ele está se segurando aqui em cima, né. Ele pode até dar uma voltada aqui, né, nessa região aqui dos 106 e ainda segue o jogo. Eu, sinceramente, pelo que eu conheço do Bitcoin, eu acho que o mais provável é uma coisa parecida com essa daqui, tá vendo? Ele dá uma andada e aí depois ele dá uma parada. Então agora é possível que ele dê uma parada aqui nessa região de 110, fique um tempo para depois fazer um novo rompimento, tá? Isso daqui é muito bom para quem opera método DX, porque cada rompimento você vai colocando mais uma grana no bolso, tá? O Ethereum está prestes a fazer esse pivô de alta aqui, né? Então tem esse rompimento aqui, 2.800 é compra, não tem o que falar, né? E o resto, as magníficas, não tem nada muito especial para mostrar, tá bom? Vamos para o Brasil agora. Então, turma, ontem os juros aqui deu uma subidinha, ainda continua na mesma região, nada demais, né? Não sei se vai ter algum impacto aqui de alta de juros por causa dessa história do IOF, né? Mas olha, o nosso IBOV, que estava maravilhoso aqui, né? Depois desse rompimento aqui, para fechar a semana muito bonito, acabou fazendo um candle vermelho aqui. Vamos ver o que acontece hoje, né? Principalmente olhando aqui pelo gráfico diário, a gente vê claramente que isso daqui pode formar uma oportunidade de compra, tá? Por que eu estou dizendo isso? Obviamente, a gente tem a má notícia, tá? O mercado fica azedo, não sei o quê, né? Olha só, fez uma correção absurda, né? Mas o que acontece? Isso aqui é rompimento de topo e tal, né? E ele voltou aqui e parou nessa região aqui. Então, os 134 mil pontos é uma região muito importante. Se ele pegar e começar a formar aqui, é que ontem, olha só, fora que foi à tarde aqui, né? Mas se ele pegar hoje, nesta região aqui, formar um 1, 2, 3, ou começar a fazer um pivô de alta, tem compra nessa região do índice, tá? Eu sinceramente não acho que ele vai destrambelhar e cair aqui. A não ser que aconteça alguma coisa no mundo aí, o mundo perder fundo e começar a destrambelhar, aí o índice vai junto. Se não, se continuar do jeito que está, eu acho que segura aqui e pode dar uma oportunidade de compra, tá? Então vamos ficar atentos. Se perder o fundo e você tiver comprado, tem que estopar esse negócio aqui, tá? Não encare isso daqui, não. O dólar, veja que fez uma barra aqui, né, de 107 pontos. É isso aí que acontece, né? Quando você faz trapalhada, é o que acontece. Então, se romper aqui esses 5.800, né, tem compra aqui no dólar para voltar aqui para os 6.000, 6.100, né? Então, vamos ficar de olho hoje, vamos ver aqui os 60 minutos como é que fechou aqui. Olha, não deixou um stop, né? Vamos ver como é que, se ele dá uma oportunidade aqui, deixar um stopzinho para a gente hoje, tá? As small caps, até que não acompanharam tanto o índice, né? Mas, de qualquer jeito, se voltar aqui perto do 100, tem um suporte que pode dar mais compra. Então, assim, o mercado, o que eu quero dizer para vocês é, apesar do que aconteceu, o mercado não mudou de tendência, né? Então, esse Itaú aqui continua para cima, 3 dias de correção, esperar ele marcar fundo. Olha só, até o Bradesco também, que está numa região de bastante resistência, não voltou muito, né? Vamos ver se abre com gap de baixa, né? Porque o WZ está com gap de baixa, não sei como é que vai ser. Aqui, a Sambi também voltou para uma região de suporte, né? Se segurar aqui e fizer pivô de alta, segue o jogo. O Banco do Brasil já é uma coisa mais relacionada com o governo, né? Realmente pode perder aqui e dar essa venda. E eu ainda acredito nisso daqui. A Vale hoje deve abrir aqui com um gap de baixa, né? Por causa do minério de ferro. E a Petrobras aqui virou para baixo, né? Eu sinceramente, não acho nem Vale nem Petrobras tão boas para operar, tá? Os gráficos estão confusos, tá bom? Então, turma, é isso aí. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmandando, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo.